Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre democracia, que é o regime político em que os cidadãos participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta de desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é o senador dos senadores, símbolo da luta democrática no Rio Grande do Sul e, por que não, no Brasil. Bem-vindo ao programa, senador Pedro Simon. Muito obrigado, é com muito prazer que eu estou aqui, disposto a conversar e aprender com vocês. Quem me dera poder ensiná-lo, senador. Senador, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta assim, bem simples. Queria começar perguntando, no seu entender, o que é a democracia? No seu entender, o que é a democracia? Democracia é um regime onde há liberdade de organização, onde todas as pessoas são possíveis de desenvolver o seu pensamento, a sua ideia, e que se busca o bem comum pela vontade da maioria. Democracia é um grande regime onde todos são iguais perante a lei e os direitos de todos, desde os mais humildes, são respeitados e cada um pode manifestar a sua ideia dentro da liberdade, da responsabilidade, onde cada um é responsável pelo que diz. Democracia é um regime onde nós temos três poderes. Temos o povo representado no parlamento, temos o presidente da República que executa as obras e o judiciário que deve fazer a fiscalização da aplicação da lei. É isso. Muito singelo, onde cada um pode dizer o que pensa, o que sente, desde que seja identificado com a média do pensamento da sociedade. E no seu entender, o momento atual do Brasil, nós temos uma democracia? Digamos que nós estamos numa democracia. Tivemos eleição, temos o executivo, temos o legislativo, temos o judiciário. Agora, uma democracia muito mal encaminhada, né? Onde as coisas não funcionam direito. Primeiro que não funciona é o judiciário. O judiciário está atropelando, ele tem interrogações. Quando nós aprovamos no Congresso a TV do Judiciário, sim, ela tem um programa onde os programas dos ministros supremos são transmitidos ao vivo para a população. Eu achei formidável. Fui para a tribuna e disse, agora uma coisa, aquela história da gente ver o ministro dá um voto, diz as coisas, ninguém sabe como é que não é, não tem explicação. Agora não, ele vai lá, tem que explicar. Achei, foi. A resposta foi negativa. O tribunal, que era um negócio meio secreto, fechado, onde as pessoas iam que pensavam, agora virou a casa da mão Joana. O cara vai lá, fala 1 hora, 2 horas, diz o que quer, o que não quer. Quer dizer, ficou uma coisa irreal, fora da... Imagine vocês, quer dizer, um Supremo que nem os Estados Unidos, por exemplo, o ministro do Supremo deve ter aparecido a opinião pública 1000 vezes menos do que o ministro do Brasil. Então, gerou realmente um problema muito grave, muito sério, muito difícil, e que nós vamos ter que reestudar essa questão. Eu tenho para mim, meus 32 anos de Senado que eu tive lá, se me perguntarem qual foi o momento que o senhor vibrou, se emocionou, foi quando o Supremo, acima de todos, votou a medida determinando a prisão em segunda instância. No Brasil, durante todo o tempo, só ia para a cadeia quem fosse condenado em última instância. Então,
Durante anos a fio. Fulano Beltrano roubou isso, roubou aquilo, roubou fortuna, nunca foi para a cadeia. O exemplo típico que eu chamo é o ex-governador Maluf. Foi prefeito, foi governador, foi um bom prefeito, foi um bom governador, mas foi condenado, processado, aliás, uma série de vezes. Estrada que roubou, não sei o quê. Uns 200, 300 processos contra ele aconteceram. Toda a sua vida pública não pegou um dia de cadeia. Porque nenhum desses processos foi concluído. Porque a legislação era tão anárquica que o cara recorria e nenhum concluía, todos prescreviam. Ele ainda não tinha sido condenado e prescreveu. Era a coisa mais triste. E no Brasil, uma roubalheira sem par. Roubo, escândalo. E não conseguia. Olha, foi uma das minhas lutas mais apaixonadas, foi essa. Eu tentei uns não sei quantos anos criar uma CPI de combate à corrupção, de combate à roubalheira existente dentro da vida do governo. Não consegui. O presidente da República não deixava, o presidente do Senado não deixava criar. Não deixavam criar. Uma CPI para apurar as corrupções que existiam. Quando nós tivemos num debate, teve o problema que apareceu, e apareceu o escândalo do Mensalão. Foi uma roubalheira que houve, aquela coisa toda. E no meio dessa discussão, entramos com a CPI, porque não deixaram. O presidente da República, tanto quando era o Fernando Henrique, quando era o Lula, quando era o Sarney, não deixaram, e o presidente do Senado menos ainda. Então, nós entramos com uma CPI no Senado pedindo a construção da CPI dos anões de orçamento. O presidente do Senado, nada. Aí nós fomos ao presidente Supremo, que tinha recém sido nomeado, presidente que ficou pouco tempo, e esse presidente tomou uma atitude espetacular. Em vez de autoriza, não, determinou a instalação, instala-se a comissão. Aí o senador Jefferson e eu, mais do que ligeiros, reunimos lá, os caras ficaram todos que queriam uma comissão. E saiu a comissão. E dessa comissão nasceu o Lava Jato. E dessa comissão nasceu isso que está acontecendo. E dessa comissão nasceu uma coisa que foi a medida mais importante que eu me recordo nos meus 32 anos, que o Congresso tomou. O Congresso mentira, que o Supremo tomou. O Supremo determinou. É condenado quem é preso, quem é condenado de segunda instância. Segunda instância vai para a cadeia. Vocês não calculam. Tudo isso que está, essa gente que está na cadeia, tudo isso que aconteceu foi consequência dessa singela medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E realmente o Brasil era escândalo. O governo de Fernando Henrique, o tal do prender o procurador, a gente chamava que era engavetador, de 8 anos, não fez uma denúncia. Passou, não fez nada aconteceu. Quer dizer, de repente, sem mais nem menos, começou a acontecer. E aí foi a operação mais emocionante da história do Brasil. Foi contra todos. O Lula está chateado, foi contra o PT, foi contra o MDB, foi contra todos os partidos. Foi contra empresários, que era uma série de empresários, um mais rico que o outro, foram parar na cadeia. Foi contra todos, foi uma limpa geral. Olha, as coisas estavam acontecendo. Foi um dos momentos mais emocionantes, mais espetaculares que nós vivemos. O que tinha visto é uma coisa que é interessante de ser analisado. Os caras, o Lula roubou, não sei o quê. Tem culpa, claro, mas tem que se analisar com profundidade. O que houve?
houve que, quando a operação, antes de o escândalo começou aparecendo, aconteceu, qual é a origem do grande escândalo? A origem foi quando se descobriu o petróleo e a aceitona. E aí foi manchete. O Brasil vai ter petróleo, o Brasil vai ter petróleo, que é uma maravilha, o desenvolvimento vai ser fantástico. E realmente só se falava nisso. Vai aquecer aqui, vai aquecer lá, vai ter aquela coisa. Mas lá pela Santa começou a discussão interna. O pessoal começou a discutir. Olha, vai dar uma confusão. Esse negócio aí, nós vamos ter que pensar como é que vai acontecer. Porque se nós não nos cuidar, vai dar uma confusão. Vai ter dinheiro sobrando, comissões sobrando, obras de verdade, nós temos que ver o que nós vamos fazer. E aí os empresários se reuniram e disseram, ué, tem um exemplo de uma construção de uma empresa, não sei qual é o nome agora, mas era uma empresa importante, grande, que deu uma confusão na hora de selecionar quem é quem, e deu uma confusão, e estavam brigando e tinha uma escolha. Se eles disseram mostrar esse exemplo, não me lembro agora, mostrar eles disseram, olha, e o que aconteceu lá vai acontecer tudo. Vamos brigar, vamos se acertar, quem é que vai fazer, quem é que não vai fazer, vai ser uma briga, tu, um vai denunciar o outro, vamos brigar. Então se reuniram. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que nos organizar. Vai vir agora, com essa bala do petróleo, vai vir agora uma época de crescimento, de desenvolvimento, de grande trabalho. O que nós temos que fazer? Nós não podemos ficar brigando entre nós, que aí uma empreiteira briga com outra empreiteira, então, e vai terminar quem é essa que está aí, que não está. Vamos fazer o seguinte, nós vamos nos organizar. Então, as grandes empreiteiras que trabalhavam com esse esquema se reuniram. Cada um escolhe um que vai ser o nosso representante em qualquer empreendimento, qualquer obra que for enfrentada. Realizamos damos um nome. E a gente vai lá debater, vai lá discutir. E nessa discussão, nesse debate, a gente vai acompanhando. Então, tudo bem. Abriu o inquérito tal, fez o levantamento tal, uma empreiteira apresentava o nome e o negócio ia adiante. Aí veio o segundo passo. Os representantes dessa empreiteira, que estava lá na comissão, começou a trabalhar ali. Então, a decisão que eles tomaram. Nós não vamos brigar entre nós. Em cada empreiteira, um de nós vai. E a gente escolhe. Essa aqui vai a empresa tal, lá na Petrobras vai a empresa Y, cada um entra numa empresa. Tá bem. Aí aconteceu a terceira que aí o cara começou a entrar e a roubalheira começou a diminuir isso e aquilo. O Lula conta que ele só bebia um vinho mais espetacular que o outro, que os caras de empresas faziam para ele. O Lula fez palestras pelo mundo inteiro. Os empresários da China, da África, da Alemanha, da Itália, ele ganhava, quanto é que ganhou o presidente americano? Ele ganhava tanto, não sei quantos mil dólares por palestra. Ia num aviãozinho, jatinho, com inclusive quarto para dormir, essa coisa toda, espalhou o negócio. E foi uma roubalheira geral. Uma coisa fantástica. E o troço era um escândalo. Não sabia como é que era um escândalo. Com essa votação, com essa decisão, foi o contrário. Foi gente para a cadeia de votação. Os caras foram denunciados, condenados, porque o que acontecia anteriormente, antes de ser preso em segundo grau? O cara, para ser condenado, para ir para a cadeia, tinha que ser condenado em última instância. Quer dizer, a justiça brasileira é lerda. Então, ele é condenado pelo juiz federal. Condenado pelo juiz federal,
vai para o tribunal, que no caso, era, por exemplo, TRF4. Era o juiz, o Moro, lá em Curitiba, dá a condenação. Aí recorria para o Tribunal Superior de Porto Alegre. Isso. Se ele dava a condenação. Aí ele recorria para o Tribunal Superior de Justiça. Isso é uma sétima de condenação. E tem que ser condenado por todos, aí ele vai para a cadeia. Agora, eu começo que leva tanto tempo. Agora, no Brasil, o cara era condenado em segunda instância para ir recorrer, o cara recorria e ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos na gaveta do fulano que não andava. Não tinha nada que levava a andar. E nunca acontecia nada. Dessa maneira, as condenações vêm uma atrás da outra, uma atrás da outra. E foi uma coisa fantástica. E volto a dizer, não dá para dizer o PT está mal para o outro. Não, o MDB teve um bolo, o presidente da Câmara dos Deputados do MDB foi condenado a não sei quanto, uma infinidade de anos de cadeia. Empresário como o Borregaro, os caras foram condenados por uma cadeia. Foi uma coisa mais espetacular, né? De moralização, de seriedade, de dignidade. Foi espetacular. De repente, não mais do que de repente, o tribunal volta atrás, o Supremo. Volta a ser só é condenado, só vai para a cadeia, condenado em última instância. Aí virou um caos. Vocês não estão nem. O povo não está nem entendendo do que está acontecendo. Foi o caso. Presidente da cadeia, condenado a não sei, uma infinidade de anos. Presidente da Câmara dos Deputados, está solto. Todo mundo foi solto. Agora, para você, por exemplo, as indenizações feitas são não sei quantos bilhões de pessoas que roubaram e que foram condenados e que estão devolvendo. Anularam tudo. Esse cara não foram, tem que devolver o dinheiro. Como é que vai ser a indenização do dinheiro que esse cidadão botou lá? Como o senhor vê o MDB no cenário político nacional hoje? A vida partidária brasileira não tem uma tradição, não tem grandeza, não tem uma biografia. Na Argentina tem Estados Unidos, republicanos, democratas, todos têm partidos que são tradicionais, que vêm de longe. Sim. O Brasil, até 1930, os partidos não tinham conteúdo, não tinham consistência, não tinham história, não tinham absolutamente nada. Primeira vez que se falou mesmo de partido político foi quando, em 1945, lá na Constituinte, foi fundado PSD, PTB, UDN. E depois vieram os outros. Então, os partidos foram organizados, mas organizados no início sem nenhuma... Como é que eu vou te dizer? Como é que se fundava o partido? Nós, 10, 15 aqui nos reunimos, criamos um partido, aí nomeava uma comissão nacional, esse nacional nomeava o diretório do Rio Grande do Sul, o diretório do Rio Grande do Sul nomeava os diretórios municipais, e a vendo. Quando organizaram, a primeira vez que foi organizado, foi esse sentido, parece mentira. Quando o Castelo Branco, quando extinguiram os partidos políticos, todos, sim, foram extintos, todos os partidos políticos. Não, mentira. Foram extintos os partidos políticos e foi apertar a lei dos partidos políticos. Essa lei determinava a organização dos partidos políticos, de cima para baixo. Então, tinha que registrar um diretório nacional na Justiça Eleitoral. Esse diretório nacional designava os diretórios estaduais em cada estado na Justiça Estadual, e esses diretórios estaduais nomeavam as comissões municipais na Justiça. Então, era feito tudo na base da legislação e acompanhamento da Justiça Eleitoral. A partir o cidadão, como é que ele ia entrar no partido político? Assinava uma ficha, essa ficha era endossada por alguém e está registrada. Para ter diretório estadual, para fundar o diretório nacional, se organizava. Para fundar o diretório, para ter os diretórios de estado, primeiro se criava o diretório municipal. Um estado, para ter diretório estadual, tinha que ter tantos por cento de diretório. Ou seja,
40% dos municípios tinham que ter diretor, que é o diretor estadual. Para ter o diretor nacional, 40% dos estados tinham que ter diretor, que é o diretor nacional. Tudo sob a fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, partido político. Foi crescendo essa escolhevação. No fim, o Castelo Branco fechou todos os partidos, que eu estou falando, hoje eram todos os partidos políticos. Estavam existindo, estavam indo bem, de repente houve o AI-5, quer dizer, uma decisão do Congresso nossa para regulamentar a justiça. A justiça, o goleiro não gostou, fechou o Congresso, baixou o ato e prendeu, e aí baixou, tirou 2 partidos, a Arena e a MDB. Um do governo e outro da oposição. 2 partidos. Aí foram para as eleições. Aquela eleição de 70 foi dramática. Criaram em definitivo a nomeação do presidente nomeado. Quer dizer, nomearam o presidente. Nomearam os governadores do Estado. Nomearam os prefeitos da capital. 1/3 dos senadores eram senadores de olho. Aí fomos para a campanha eleitoral. Coisa mais fantástica. A campanha eleitoral tinha um espaço que tinha, mas espaço de televisão e de rádio. No espaço de televisão, se aparecia o candidato, olhava o nome dele, a biografia, mas era mudo, ninguém podia dizer uma palavra. Ninguém, era cinema mudo, não podia dizer uma palavra. Só o fulano, cada fulano. Está parecido com agora, né? Exatamente. O governo ganhou tudo. Agora ganhou tudo. O MDB tinha o estado de Rio de Janeiro, onde tradicionalmente os senadores eram do MDB, e o governador não sei lá de onde. O resto era tudo da Arena. Ganharam a eleição. Foi um carnaval, foi uma festa, foi um dinheiro. Agora foi indo. Depois, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma reformulação e deu na outra eleição. A eleição seguinte. Na eleição seguinte aconteceu diferente. Já liberaram a imprensa, a televisão, e fomos para a campanha. E o MDB elegeu todos os governadores, menos o de Rio de Janeiro. E 80% do Senado do Congresso Nacional. MDB foi uma baita de uma vitória. Quer dizer, aí, o que aconteceu? As coisas foram indo, e terminou de novo fazendo um carnaval. Quer dizer, a vida partidária até hoje é uma anarquia. Hoje, nós estamos aí com esse leque. Quer dizer, 30 partidos, será 40? Será? 38. 40 partidos, não existe sistema partidário, é uma anarquia. É a pior coisa que se pode imaginar, é o sistema partidário brasileiro. Então, a fase que nós estamos vivendo, uma fase que é muito complicada. Democracia. Teve eleição. Teve resultado. Mas o quadro que está aí é uma interrogação. O Lula, não sei, eu sempre gostei do Lula. Lá atrás, ele era líder sindical e tinha iniciado a caminhada dele. Me lembro que o Teotônio e eu, o Teotônio Vilela, nós fomos lá em São Paulo, porque ele estava preso. E havia uma concentração de trabalhadores lá na terra dele, São Bernardo, na praça, mais de gente, que só saiu de lá se soltasse o Lula. E o Antônio Dezé dizia que só soltava o Lula se ele saísse dela. Então estava lá, o Antônio Vilela e eu fomos lá para ver. E o coronel estava lá, então tinha dado 3 horas. Se 3 horas não sair, a praça não ficar vazia, a polícia vai invadir. O Tony falando com ele, olha, coronel, na praça, nem tem trabalhador, vai criança e mulher que está na praça. Eles estão aí tranquilos, eles estão para cá. O senhor vai dar olha a imprensa, o mar de imprensa que tem. O senhor vai, no mundo inteiro vai acontecer isso.
eu estou cumprindo a ordem do general, mas a imprensa não vai dizer o nome do general, vai dar o seu nome. O seu nome vai estar na boca do mundo inteiro pela carnificina que vai dar aqui. Eu sei que conversando, o Teutônio conseguiu dele. Que ele daria as 2 horas, todos têm que estar fora. Se não tiver, desfazia a praça, foi acabar tranquila, foi embora, terminou, não deu mais conta. Então, esse Lula, ele teve uma origem positiva. A primeira eleição dele, é muito interessante a primeira eleição do Lula, nem é a primeira que ele concorreu, ganhou o Collor. Naquela eleição do Collor, o Collor era vereador do MDB de Alagoas. Um cara esquisito. O casamento dele tinha sido o casamento com a mulher mais rica do Brasil, tinha sido um negócio que tinha marcado época. É tão engraçado que ele candidato a governador, veio aqui, eu era governador do Rio Grande do Sul, me convidando para ser vice dele. Ele foi lá na Rainha do Mar, almoçou comigo. Eu disse que não tinha lógica, não sei o quê. Ele não. Quando vai ser tu presidente? Mas não. Eu sei que ele foi. Chegou na hora, uma eleição fantástica. Os grandes líderes, Ulisses, Covas, Brizola, Guilherme Lula, Afife, Caiado, né? Caiado, grandes líderes eram candidatos. Aí foi para o segundo turno. Segundo turno, que é o primeiro lugar o Collor, segundo lugar o Lula, terceiro lugar o Brizola e quarto lugar o Covas. Mentira. Quarto lugar o Covas. O Brizola, que estava em terceiro lugar, Brizola. Primeiro foi o Brizola, que estava em terceiro lugar, procurou o Lula para dizer, ele, Brizola, e o Lula renunciavam segundo e terceiro lugar, e o Covas, que era o quarto, ia para segundo, e o Covas ganhava a eleição tranquilo. Mas o Lula não quis. Ele tinha razão, até porque ele ganhou. Não foi. Foi candidato. Ganhou a eleição. E aí esse quadro até hoje. Agora eu vou passar um recadinho para a nossa audiência. Vocês que estão assistindo o nosso programa, temos um sorteio, que será no dia 18 de setembro, durante a Semana Farroupilha. O nosso canal irá sortear um kit de facas, modelo assador, marca Dom Cássio Selaimen, tamanhos 7,5, 9 e 11 polegadas. E para você concorrer, é necessário que você se inscreva no canal. Nos comentários, coloque seu nome por extenso. Compartilhe, curta. Também é necessário que vocês nos sigam nas nossas mídias sociais, Instagram ou Facebook. Senador, em sua caminhada democrática, qual o momento que o senhor pode nos contar que tenha sido o mais importante na sua trajetória? Casualmente eu falei isso sábado na convenção do setor jovem do MDB, eu relembrei esse caso. Sobre isso, nós pedimos uma sessão especial da Assembleia Legislativa, onde nós narramos o acontecimento. Eu até disse, foi importante estar lá na Assembleia Legislativa, porque a história vai ter que reconhecer esse fato. Houve um momento em que a ditadura chegou no limite. Foi quando o Brizola iniciou o movimento contra-revolucionário, guerrilha lá na fronteira com o Uruguai, e isso é um movimento levante. O exército foi lá e demoliu, mas fez um estrago naquela hora toda. E o pipocava em todas as cidades, capitais, os jovens sequestrando embaixadores para trocar os embaixadores por presos políticos que estavam sendo torturados. Então, os Estados Unidos, era um terror, agora medo do que vai acontecer, o que vai acontecer. Então,
votou uma lei de reforma do judiciário, que o governo mandou um projeto e nós, no Congresso, votamos diferente. O presidente da República fechou o Congresso Nacional. Fechou. Fechou a Câmara e fechou o Senado. E foi fechando todas as Assembleias Legislativas do Brasil, exceção do Rio Grande do Sul. Por que a nossa ficou aberta? Naquela época, no Rio Grande do Sul, era interessante. Elegia eleição. O MDB tinha maioria na Assembleia. A mesa era toda do MDB. Daí a pouco caçavam. O MDB perdia a maioria. A mesa era toda da Arena. Naquela época, naquele momento, o MDB tinha toda a maioria. O presidente da Assembleia era o deputado Valdir Lopes. Ele era primo irmão do Costa e Silva, presidente da República. A família deles era aqui de Itaquari. Quando estavam fechando as Assembleias todas, nós nos reuníamos. A Assembleia do Rio Grande do Sul estava numa fase importante. Nós tínhamos terminado de inaugurar esse prédio novo da Assembleia. Um prédio bonito, enorme e tal. Então, nós fizemos um levantamento de todos, como é que funcionava a Assembleia. Tudo que acontecia na Assembleia. 2 cargos oficiais, o do presidente da Assembleia e o da Secretaria para fazer compra. As bancadas tinham 2 funcionários por bancada. Era emocionante a realidade, a certeza, a seriedade da organização. Fizemos um dossiê e o Valdir Lopes, presidente, foi lá, o primo dele, Costa Silva, presidente, entregou e disse: presidente, eu tenho licença, isso que eu estou lhe trazendo não tem cópia. É só esse e vou entregar para o senhor. O senhor faça o que o senhor quiser. Isso eu queria mostrar o que é a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para o senhor decidir. Ele chamou o Golbery, que era o chefe da CLI dele, o homem forte dele. Olha, me entregaram isso aqui, dá uma olhada e vê. O Golbery veio, mandou o esquema do SNI para Porto Alegre, o Terceiro Exército, fizeram uma vistoria, tudo o que é, o que não é. Aí o Golbery voltou lá e disse: olha, é verdade, é impressionante, não tem nada. Então o que é que eu faço? O senhor faz o que o senhor quer. O presidente lá disse que ninguém tem cópia desse documento, que não tem. O senhor não liga, fecha e está acabado. Ou então o senhor diz: não, a Assembleia não está 100%, deixa aberto. E ele deu uma gauchada, deixa aberto. Ele deixou aberto. Quer dizer, naquele ambiente, nesse exato momento, o governo tinha massacrado, tinha tortura, violência, cassação, prisão. Foi o auge da repressão, porque tinha iniciado o movimento também lá no Mato Grosso, na região, tinha também os movimentos armados que se levantavam. Era uma rebelião e o governo disse que estava em perigo e tal. De repente, no meio disso, sai o Rio Grande do Sul. Vocês devem se lembrar aquele período. Sim. A imprensa, os jornais, cada jornal tinha um coronel lá na olhar, e as matérias que isso aí passavam por ele, ele tinha que autorizar. Se ele autorizava, saía; se ele não autorizava, não saía. Quer dizer, então, o Estadão, o Correio do Povo, eram páginas inteiras com poesias do Carlos Alves ou receita de comida do Dona Bento, que as páginas que eles tiravam, a imprensa botava ali para dizer que estava sendo censurado. Então, foi um período de tragédia mesmo que aconteceu isso. Isso era 70? Que época era isso, Sandro? É lá por 70, isso? Foi na época de 74. 74. Foi antes de 74. Então estava clima de terror. Violência, tortura, morte, terror. Tudo fechado. A imprensa não dizia nada. No meio disso tudo, olha isso que eu vou dizer para vocês, eu ainda não tenho conseguido, eu estou fazendo uma análise disso. E ontem eu fiz, sábado eu fiz lá na convenção do PMDB, e a 0 horas até botou o velhinho sentado, a aula do professor, e eu contei toda essa história. Então, o que nós fizemos? Nós criamos o IEPS, Instituto de Formação Política. Não sei se vocês viram falar. Sim. Foi uma instituição emocionante da história. De bem, de trabalho,
E fizemos um congresso no Rio Grande do Sul, IEPS. Convidamos todo mundo. Brizola, Lula, Reis, reunião. Vamos discutir a oposição, o que nós vamos fazer. A primeira coisa que eu era presidente do partido que coordenei, a primeira coisa que nós fizemos, nós vamos debater o assunto das coisas que estão acontecendo. E aí começou a fazer as reuniões. E lançamos uma campanha direta já. Fim da tortura. Liberdade de imprensa. Anistia e Assembleia Nacional Constituinte. Essa era a nossa 5 teses. Eram as nossas 5 teses. E em cima dela nós fazíamos um longo debate. Naquela época, olha, foi um ano que não tinha... Não houve uma reunião da OAB, da CDP, ninguém reunia porque não dava para reunir. Nós fizemos um congresso espetacular. A imprensa zero. Não publicado, não tinha. Aí, quando terminou o congresso, fizemos uma reunião para encerrar o congresso na esquina de Porto Alegre, na borda da praia. Tinha umas 300 pessoas. Os cantores vieram, o Caetano Veloso, o Chico Buarque de Holanda, as músicas bonitas, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi uma coisa toda. Daqui fomos para Capão da Garoa, no domingo. Era um calor desgraçado. Não levamos nem alto-falante, nem propaganda, nada. Mas fomos todas essas políticas, então fomos lá. E fizemos uma caminhada. Saímos de um lado da praia e fomos até o outro lado. E o povo foi todo acompanhando. Todos, sem... Aí o governador do Paraná, o Richa, fez um comício organizado, 40 mil pessoas. E se interessante, nós debatimos. E uma das coisas que nós dizíamos desde o início, não queremos luta armada. Somos contra fazer revolução. Queremos um debate, a coisa, nada. Então, rejeitamos, quer dizer. E como ele estava, o governo estava muito atentado com aquela história de prende aqui, mata lá, não sei o que, das coisas que estão acontecendo, o nosso movimento era... Estão falando, deixa eles falar. Mas o negócio foi crescendo. Terminou a direta já 1 milhão em Brasília e 1.400.000 em São Paulo. Para as diretas já. A OAB pegou a anistia, pegou o habeas corpus, levou. Foi um troço espetacular. E o que aconteceu? Um incidente que é interessante salientar. O presidente, ele tinha tido um problema de coração. Tinha assumido o vice-presidente e ele estava lá nos Estados Unidos, não sei qual é a cidade, fazendo tratamento. E o vice-presidente que assumiu começou, ele era um cara bacana e tal, fazer reuniões. Então, como é que mostrava, a imprensa mostrava o palácio, horas da madrugada, todo mundo trabalhando, mostrando que recebeu o presidente da ONU, o que está fazendo, mostrando o presidente. Aquilo irritou o Figueiredo. Eu surpreendi, fui general 3 estrelas, que nas 3 fases, eu passei por fase de ouro, quer dizer, e agora estou me resolvendo que eu sou um vagabundo que operar. Queimou o presidente para a candidata a presidente da República. Aí apareceu o candidato do DEASA, coronel DEASA, um ministro de transporte, um baita cara, realizador, não pode porque tem que ser general. Aí deu essa confusão, deu uma briga. O que aconteceu? A Arena terminou apresentando o Maluf de candidato a presidente. Aí foi um ridículo. Ridículo. E aí o Sarney, que era presidente da Arena, renunciou a presidente da Arena e veio para o MDB para ser vice do Tancredo. E fomos para a eleição.
As diretas já não passaram a emenda. Não passaram porque o governo cercou o Congresso. Deu um carnaval, então não passou. Mas nós temos 3 vezes mais votos para presidente do que para direta já do que para... Não, só que não conseguimos os 2 terços necessários. Aí o que nós dizíamos? Vamos para o colégio. Vamos para o colégio e ganhamos o colégio. E ganhou a presidência da República. E aí as coisas vieram. Isso foi esse nosso movimento foi uma coisa fantástica. É verdade. Pacífica. Mudou os destinos do Brasil. Mudou os destinos. Reunimos todo mundo na Assembleia. Era assim, coisa. A OAB com a OAB. Foi o Brasil todo numa tranquilidade. O Brizola ficou falando sozinho, esses outros cantores. Não, pacífico, em ordem, queremos o que foi. Convocamos a Assembleia Nacional Constituinte. Tranquilo, constituinte, depois de uma luta, de uma guerra, tranquilamente, convocamos a Assembleia Nacional Constituinte, saiu uma bela de uma Assembleia Constituinte, e normalizou, o país entrou na normalidade, tranquilo, sem uma bala, sem uma morte, sem coisa nenhuma. Eu acho que essa foi a página mais bonita da história. E foi a resposta que eu dou e quero que alguém me responda no sentido. Como é que, de repente, estava no caos, tudo, e, de repente, as coisas demorando. Senador, eu queria colaborar aí nessa sua história. Quando o senhor falou que fecharam todas as assembleias do Brasil, né? Eu era um pequeno líder estudantil nessa época, e quando fecharam a UNE, né? E todos os diretórios estaduais de estudantes do país, menos do Rio Grande do Sul, onde nós estávamos. Até tínhamos, na época, um dos vice-presidentes era o governador Germano Rigoto, outro vice-presidente era o Zé Otávio Germano. Eu era um simples diretor nesse diretório, mas na verdade, me lembro desse fato. Assim como a Assembleia nossa não foi fechada, o nosso diretório estadual de estudantes foi mantido aberto. O Sartori fazia parte? Não, era o Germano Rigoto, que era um dos vice-presidentes que representava Caxias. Né? Mas eu só quis fazer claro, nas devidas proporções, o reflexo da Assembleia veio... Você esse episódio. Exatamente, desencadeou os episódios contínuos. Isso tem que ser escrito. É verdade. Porque eu conto essa história. Duvido que ela venha dizer que isso não aconteceu. Agora, qual é a outra história que de repente mudou tudo? É verdade. Senador, e tivemos contratempo. Sim. Aí quando... Então, saiu a eleição. Colégio eleitoral. Tancredo presidente, Sarney vice-presidente. Dia da posse. Brasília estava uma festa. Eu acho que tinha 100 presidentes da República, rei, primeiro-ministro, o mundo inteiro estava ali. Eu, por exemplo, estava nas 2 embaixadas, Argentina e Uruguai, festejando. 10h30 da noite, o doutor Luiz telefona para mim. Ô Pedro, vem aqui para o hospital de base. Chego no hospital de base, está o doutor Luiz e o Renato para sentar. Tancredo tinha baixado o hospital, um problema gravíssimo de estômago, e porque tinha que fazer uma operação, uma cirurgia ali imediatamente, porque ele estava correndo o risco de vida a qualquer momento. E o Tancredo não queria. Não vou segurar. Eu vou tomar posse. Não, eu tomo posse e depois fazem de mim o que quiser. Mas eu vou tomar posse. Isso não dá. Como é que não é? Como é que é? Nós estamos naquela confusão, como é que não é? Não sei o que. Levam para operar ele. Ficou sério a cirurgia. A sala de cirurgia tinha umas 40 pessoas. Diz que o Antônio Carlos Magalhães, que tem um diploma de médico, mas nunca foi médico, estava lá. Estou no início. Foi operado. Aí eles reuniam madrugada para reunir. O que a gente faz? Vai assumir o Sarney é vice-presidente. Aí
no meio da discussão, uma reunião, eu estava na reunião, eu levantei a palavra. Senhor presidente, com todo respeito, o Tancredo foi eleito presidente. Ele foi diplomado como presidente, mas ele não assumiu como presidente. Ele não é presidente. Se ele não é presidente, como é que o vice vai assumir? Porque nós está na reunião, todo mundo da oposição fez. Imagina você, o Tancredo operado. Até a tragédia, toda então, naquela reunião, o ambiente, eu nunca vivi nada igual aquilo na minha vida. Aí, de repente, chega lá, nós estamos na reunião para discutir como é que vai, como vai, entre o Sarney, o general, ministro da guerra, ali, todo fartado, bonito, com como é o time dele aqui do Brasil, e a Constituição. E ele leu o artigo da Constituição. Compete ao vice-presidente, substitutivo do presidente. Doença, morte, pá. Ele leu isso e o doutor Ulisses, que era o presidente da Câmara, disse, bem, até logo. Saiu ele e saiu o Sarney. Eu levantei a questão dele. Presidente, pelo amor de Deus, o artigo que o general leu está correto. Compete ao vice substituir o presidente assim. Só acontece que o Tancredo não é presidente, não tomou posse como presidente. Se ele não tomou posse como presidente, quem tem que assumir é o presidente da Câmara, que o pé dele assumir, assume, e depois ou dá posse o presidente volta e assume. Ah? O que aconteceu? Nem deram bola. Eu fiquei falando sozinho. Ficou de uma clareza. É porque o artigo da Constituição é muito assim. Compete ao presidente. Compete ao vice, substitui o presidente. Assim, morre, tudo. Mas ele não era presidente. O Tancredo não era presidente. Não tinha esse diploma, não tinha tomado assumido. posse, né? E assumiu o Sarney. Foi uma guerra ali. Eu fui um dos últimos que aceitei assumir o Ministério da Agricultura, que eu estava lá. Que eu não queria. Mas aí todos disse, ali o Sarney estava aqui e o Ministério indicado pelo Sarney estava aqui. E o Ministério indicado pelo Tancredo estava aqui. Se nós assumíssemos com o Sarney, dava consistência. Agora, o Sarney assumir e nomear um outro ministério dele, não tinha consistência. Então, a turma diz que eu nunca fui tão apanhado, nunca apanhei tanto como isso. Tem que ser, tu está sendo bobo, rapaz. É isso, nada. Aí fomos. E assumiram e deu uma coisa também. Tudo bem. Essa é a outra parte da história. É verdade. Senador, e quem é Pedro Simão? Quais suas origens e o que lhe motivou a ingressar na política? Lá nos áudios, vamos voltar lá atrás. A minha família é libanesa. Meu pai, minha mãe, toda a minha família. Meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs mais velhas vieram do Líbano em 1920, 21. E vieram com uma grande grupo. Era a cidade de Kfur, no Líbano. Sim. Naquela época eles vieram navio de Beirute até na França, em Marsella, de Marsella até o Rio de Janeiro, o Porto do Rio, do Porto do Rio até o Porto do Rio Grande, de Rio Grande pelo Guaíba até Porto Alegre, de Porto Alegre caminhando, não sei o que, foi para Caxias. O pai tinha um negócio, tinha um bem, mas uma crise, uma confusão, mataram os dois tios meus. Meu pai ficou ele, não falava uma palavra de português. Minha mãe, e eu, durante muito tempo, fui o vizinho, Francinho, morre, não morre. Caxias é um garotinho. Olha, interessante.
De repente fizeram um concurso de oratória lá. Me botaram. Até eu não me lembro como é que eu ganhou. O primeiro foi o Bisola, um brilhante orador, e eu tirei segundo lugar. E daí, de repente, eu, um gordinho mal vestido, aquela coisa, comecei a aparecer. Vim para Porto Alegre, Colégio Rosário, e ali eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Rosário durante 2 anos. Depois fui para a PUC, fui presidente da Academia de Cardoso 3 anos. Fiz uma amizade muito grande com o irmão Otão, que era o reitor da PUC. E aí eu entrei na política estudantil. Fui presidente da junta governativa da UNE, um congresso que teve lá, a representação. Nessas condições interessantes que nós fizemos, quando os candidatos a presidente da República, aquela que o Juscelino ganhou, fizemos primeiro, havia um debate com o Juscelino, outro debate com o brigadeiro Eduardo Gomes, outro com a Ademar de Barros e outro com o Plínio Salgado. E entrei na política. Uma coisa interessante, que eu era um garotinho. E aí, em 1905, o Getúlio foi candidato a presidente da República. Ele tinha sido 15 anos ditador, e como candidato a presidente, ele foi fulminante, porque tinham derrubado ele. Né? Ganhou o Dutra, que era o ministro do exército dele, foi nomeado, foi presidente. Depois ele veio e se elegeu. Eu me lembro que ele, candidato a presidente, na hora do comício em Caxias, era uma coisa que só tinha 2 comícios em Caxias, porque naquela época, por exemplo, Jesus tinha sido presidente 20 anos, 18 anos, e não tinha, ninguém conhecia ele, não tinha televisão, não tinha nada, quer dizer, os caras nunca tinham visto Getúlio. De repente ele aparece candidato a presidente da República. Lá em Caxias tinha um mar de gente. A briga para escolher quem quer falar, o orador, porque os candidatos a deputado brigaram tanto, e aí o presidente, bota aquele rapazinho lá que ganhou o concurso de oratório. E eu terminei falando. E falei, e não parei mais. Legal. Mas, senador, durante a Assembleia Constituinte 88, o senhor estava ao lado do Ulisses Guimarães, né? Qual era o sentimento que norteava os congressistas durante a Constituinte? Foi uma coisa linda. Sabe? Aliás, podemos discutir o resultado, mas a construção da Constituição foi muito bacana. O Congresso era um mar de gente, crianças, jovens, trabalhador, todo mundo ia lá, que eles criaram uma fórmula democrática de ouvir o povo, que foi emocionante. Discutiu, debateu, falou, foi uma coisa espetacular. Ali foi uma coisa interessante, que houve uma decisão que foi... Eu sempre fui parlamentarista. Se depender de mim, eu adotava o parlamentarismo amanhã. E ali, naquele movimento, já havia uma simpatia pelo parlamentarismo. E o problema é quantos anos para presidente. Esse foi um grande debate. Parlamentarismo ou presidencialismo? E o governo da ditadura era 6 anos. O Sarney, que ia estar na presidência, aceitava baixar para 5. Mas o Covas, que era o líder do MDB, queria baixar para 4. Então, o Covas era 4 anos com parlamentarismo. E o Sarney, o executivo, 5 anos com presidencialismo. O Sarney concordava em que nós, em vez de 4 anos, fosse 5. E ele aceitava o parlamentarismo. O Covas não, porque não e porque não. E essa votação perdeu. Ganhou o presidencialismo e ganhou os 4 anos. Mas foi assim, como eu vou te dizer? Era 5 anos parlamentarismo sem reeleição, né? Hein? Era 5 anos o parlamentarismo sem reeleição ou com reeleição. Não foi aprovada. Sim, não foi aprovada a eleição, foi aprovado presidencialismo. Não, eu sei, eu estou perguntando se era... Sem reeleição. Sem reeleição.
Sem reeleição. Na época da votação da reforma, eu era líder do governo, do Itamar, aí na hora de votar a Constituição, eu como líder, reuni o governo e disse, olha, ô, presidente, nós temos que decidir como é que vai ser. Parlamentarismo, presidencialismo, 4 anos, 5 anos, 100 anos. Aí o Sarney disse, o Itamar disse, eu era senador do PMDB. Quando votaram a reeleição, a favor ou contra a reeleição? E o Itamar disse, eu era senador do PMDB. Quando votamos a reeleição, eu votei contra. Então, agora que eu sou presidente da República, eu vou votar contra. Voto contra. E o Fernando Henrique era o ministro da Guerra, da Fazenda, e eu também. Eu também era ministro, era senador do MDB e votei contra. Voto contra. Então eu tive que votar contra. Caiu a reeleição. Ficou 4 anos sem reeleição. Aí assumiu o Fernando Henrique, presidente da República, e fez, ele, Fernando Henrique, instigou, fez o esquema de apresentar uma emenda para a reeleição. E ele votou a reeleição dele. E aí essa confusão. Fernando Henrique, o primeiro governo dele foi muito bom, a reeleição deu uma confusão. O Lula, o primeiro governo dele foi muito bom, a reeleição deu uma confusão, e essa aí está até hoje. Que o ano que vem vai disponibilizar o seu nome em prol aí do bem comum, né? Vamos dizer assim. O que eu diria para os jovens? Isso. Olha, até eu fiquei emocionado. A Zero Hora botou uma legenda dizendo, o professor dando uma aula. E realmente, no final da convenção, eu me sentei e falei um tempão contando a história, dizendo para eles a nossa responsabilidade. Acho que a hora é complicada, que esse esquema partidário é meio irresponsável. O Supremo denunciou 1.200 que estaram lá na coisa, e já denunciou, estão correndo o processo, 1.200, não sei nem como é que vai ser, como é que não vai ser. Essa situação está muito difícil de ser feita. Agora, a eleição, ela vai ser importante porque é pela primeira vez que nós vamos para um caminho que deve ser definitivo. Quer dizer, agora, a consistência vai ser difícil. Os partidos... Nós, o MDB, por exemplo, estamos aí. A gente... Para onde é que vai? Para onde é que vai? O que é? O que não é? E outra coisa, o que o Supremo vai fazer? O que vai acontecer com relação ao ex-presidente? Vão querer levar um troço aqui? Parece que o ideal nesse sentido é sacramentar essa questão e olhar para frente. Os partidos vão vivendo uma cláusula de grande interrogação. Então vai ser, eu acho, um momento realmente muito difícil. Eu acho que esse ano que entra, nós vamos ver... O Supremo tem uma atividade fantástica. Vamos dizer que podia até acusar antigamente que não tinha, agora tem mais do que mais. O Congresso está aí. Por exemplo, o governo criou as emendas parlamentares. O deputado agora tem 1 milhão, não sei quantos, emenda a estrada tal, a escola tal, não sei o quê. Isso nunca existiu. Emenda impositiva. Isso nunca existiu. Então, cada deputado se elegeu com não sei quantos milhões de coisas. Nada.
Coligação, vai ter uma coligação, não vai ter coligação. Vai ser um momento realmente muito importante e muito difícil. Eu acho que a reforma feita no orçamento foi muito importante. Acho que realmente, eu acho que não sei como. O orçamento estava ali, errado, difícil, e não se tinha competência para alterar. E agora, de uma maneira até milagrosa, se conseguiu fazer. Sinceramente, será que é difícil falar? Porque esses partidos vão ter que se consolidar. Esse mar de partido vão ter que ter uma decisão. Compor ou não compor, vai ter que ter uma decisão. Eu acho que a questão que não pode ser afastada é o problema de condenação em segundo grau, vai para a cadeia. Isso tem que ser, voltar a ser, tem que ser. Isso é a essência de tudo. Se fizer isso agora voltar, não vai ser mais que nem foi. Porque lá era 40 anos que nunca se fazia nada, de repente foi uma montanha. Agora não, agora vai ser. Vai ser. Nós temos que encontrar uma fórmula com o judiciário. Esse judiciário assim, não existe no mundo, assim que nem o nosso, fazendo, atuando praticamente 24 horas. Seria bom, olha, nessa altura seria muito bom adotar o parlamentarismo. Esse presidencialismo não dá. É anárquica, não dá. Ainda tem o presidencialismo como nos Estados Unidos, em alguns lugares que funciona. Mas no Brasil é uma irresponsabilidade. Olha, fazer um regime parlamentarista. Parlamentarista rígido também, não é entregar tudo para o Congresso, não, mas fazer é a grande saída. É a grande saída. Parlamentarismo. A moral e a ética funcionando. E o Brasil tem todas as condições de ir adiante. Eu acho que o problema da posição do Brasil a nível de mundo é uma coisa interessante. O país, no contexto mundial, tem representatividade e tem credibilidade. Ao longo da nossa história, a nossa presença sempre foi uma presença digna. E nós devíamos... Esse próximo ano tinha que ser um grande ano. Um grande ano. É verdade que tem eleições municipais, mas as eleições municipais ela tem uma coisa positiva, que é o Brasil inteiro debatendo, discutindo, e não tem radicalização, não é de repente tira um presidente, aquela coisa, não. Cada um no seu município. A melhor maneira de praticar a democracia e se exercitar é numa eleição municipal. Aí são os candidatos a vereadores, né? Isso precisa ser feito. Agora, uma coisa, pega o partido hoje, tem uns presidentes de partido, eu não quero nem discutir. Os caras não têm experiência, não têm história, nunca foram nem presidente de diretório municipal, agora estão presidente nacional, não sei o quê. Se nós não tiver cuidado, a coisa é complicada. Eu acho... O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu em janeiro, aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro não tem explicação. De um lado você via o ministro da Justiça falando na véspera. Está tudo bem. Eu falei com o ministro e tal, está tudo seguro. Eu falei com o secretário tal do governo de Brasília, está tudo seguro, não tem problema. O ministro da Justiça
do Lula e ministro da Justiça e da Segurança. Está tudo bem. No dia está tudo mal. Aí vão dizer que o cara é o culpado, é o fulano e tal, que era secretário no governo do governo federal. Mas aquele cara não existe. O cara tinha sido ministro de segurança do Bolsonaro. E estava secretário. Quer dizer, o ministro da Justiça estava baseando que tudo estava certo, baseado na palavra do fulano e tal. Então foi muita interrogação ali, muita dúvida, né? Que não foi no dia. Quer dizer, quem estava na presidência era o Lula. Ele está na presidência. Então, aí é uma coisa meio... É uma nebulosa que tu não consegue sair bem dessa questão. Né? Então, eu não sei. Eu acho que uma coisa que a gente vê que é importante, que hoje há um amadurecimento. 20 anos atrás, 30 anos atrás, conhecer essas coisas era meia dúzia, assim. A gente está meio desligado da novela da Globo. Hoje está todo mundo debatendo isso. Hoje é uma participação geral. Quer dizer, hoje realmente dá para dizer, estudantes, jovens, trabalhadores, todo mundo está acompanhando, está sentindo essa coisa. E depois também, outra coisa também, né? A informação hoje é fantástica. Quer dizer, hoje o cara está ao par de tudo. As estações de televisões, hoje está acompanhando tudo, as coisas. Tudo. Então, hoje nós estamos vivendo realmente um momento em que nós podemos caminhar para isso. Eu acho que nós podemos caminhar para isso. Muito bem. Muito bem. Bem, senador, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento aí, a sua disponibilidade de deixar a sua casa e vir até aqui o estúdio, nos prestigiar aqui nesse momento aqui do nosso podcast. Dizer que que ele acompanha há tantos anos, é uma honra tê-lo aqui, poder trocar algumas palavras com o senhor. E aprender sempre, né? Sempre que o senhor fala, estamos aprendendo. E deixo aqui não sei se a Martina quer dizer mais alguma coisa. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui nos dar essa aula de democracia, né? Eu agradeço essa oportunidade que eu tive. Para mim, o meio de comunicação que eu tenho vocês, que com 93 anos, eu tenho que dizer as coisas para não levar comigo, né? Esse exemplo que a gente fala, eu acho que... Mas isso que eu disse, quer dizer uma outra coisa engraçada, né? Mas, o Jango, no dia 30... O Jango, no dia 1º de abril, né? Ele pegou o avião e veio para Porto Alegre. Nós estávamos no aeroporto com o comandante do 3º Exército, que tinha vindo e estava fechado com a posse do Jango. A posse do Jango não, contra o golpe. Sim. Isso em 61. Em 64. 64. Ele estava contra o golpe. Nós estávamos no aeroporto, nós fomos para a casa dele, no comando do 3º Exército. Todo mundo, gente, o Brizola, todo mundo ali. Aí veio todo mundo esperando o Jango. E veio o Jango. O Jango chega aí, ficou até meio-dia discutindo. Aí o Jango foi para Montevidéu. Nesse interregno, em Brasília, aquela discussão, onde é que está o Jango? Aí o comandante, o presidente do Senado, reúne o Senado e diz: presidente da República está em lugar fora e não sabido. Declaro vaga presidente da República, assume o presidente da Câmara dos Deputados. E assumiu. Na época, o Tancredo estava lá. Tem uma lenda até que se conta, senador, que eu não sei se é verdade, né? Que o Jango, quando saiu de Brasília, comunicou ao Congresso Nacional que estaria indo para o Rio Grande do Sul se encontrar com o governador. Exato, e que o presidente do Congresso, acho que era o Ranieri Marzini, pegou aquela carta e engavetou e não comunicou ao Congresso.
Então, por isso que puderam declarar vago, né? Eu não sei se é verdade isso, é uma lenda aí que se conta. Mas a reunião, o presidente do Senado declarou isso, ele era senador de São Paulo. Sim. Aí o doutor Tancredo, que estava lá, os berros, gente, o presidente da República não está em lugar não sabido. Ele está na casa do comandante do Terceiro Exército, tal, o telefone é tal. O senhor telefone para ele agora, o senhor disse, eu lhe passo o telefone. Cara, tá encerrado isso aí, encerrou. E foi encerrado. Negócio que foi simbólico, mas nós fizemos. Essa ata eu ainda quero ver publicada por ele. Nós reunimos o Senado e eu entrei com o requerimento para anular essa decisão do Supremo. Essa decisão que o Congresso tomou do Senado era assim, não é verdade. Não tinha quórum, não tinha avisado, não teve nada, não foi feita a votação, porque tinham 4, 5 caras lá, anulamos. E nós anulamos. Então foi decretado que aquele ato não existiu, que aquela cassação não vale nada, mas historicamente nós fizemos o ato, anulamos aquilo. Muito bem. É isso, irmão. É isso. Eu agradeço muito, hein? Nós que agradecemos. O velhinho que nem eu que está. O velhinho que nem eu que está no final, uma chance dela de botar para fora, é um favor que eu fiz. Não, o senhor é uma, vamos dizer assim, é uma enciclopédia ambulante da história do Brasil, né? Porque o senhor acompanhou tantos momentos isso aí, é verdade. Né? Nos últimos anos isso aí, é que isso temos. Senhor, enquanto nós lemos nos livros, o senhor vivenciou. Bom. Muito obrigada, senador. E para nossa audiência, não esqueçam de se inscrever no canal, porque é muito importante para nós. E também nos sigam nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook. Até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva, comente, curta e compartilhe. Dia 18 de setembro, concorra às facas Cássio Selaimen. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.